Ecologia Integral. Este é o tema do programa de hoje, inspirado no desafio número 10 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, realizada em novembro de 2021. Reafirmar e dar prioridade a uma ecologia integral em nossas comunidades a partir dos 4 sonhos da querida Amazônia. E para a gente conversar sobre esta prioridade, eu recebo os nossos 2 convidados, que são conhecedores e, posso dizer, apaixonados pelo assunto. A antropóloga franciscana secular Moema Miranda, ela que é também assessora da Repam Brasil, participou como auditora do Sínodo para a Amazônia e é professora do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Moema, muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Paz e bem a você. Paz e bem, uma alegria estarmos juntos nesse momento. Que ótimo! E também conectado conosco Roberto Malvese. Mas talvez muitos não o conheçam como Roberto Malvese. Agora, se a gente disser o Gogó, muita gente vai conhecer. Assessor de movimentos e pastorais sociais, músico, escritor e também assessor da Comissão para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Gogó, bem-vindo ao Igreja Sinodal. Obrigado, Marcos. Obrigado aos telespectadores. É um prazer estar aqui e a gente conversar sobre essa temática. Muito bem. Ecologia integral é a proposta do nosso programa de hoje. E embora seja um tema recorrente no pontificado do Papa Francisco, acredito que muitas pessoas ainda não saibam ou não conheçam verdadeiramente o que significa ecologia integral. Talvez não seja um tema muito claro para todas as pessoas. Eu gostaria de começar ouvindo a Moema, nos ajudando a entender, o que é ecologia integral. Bom, acho que esse é um tema muito importante, muito atual, como você disse, Marcos, e talvez a gente entenda mais pelo reverso, Nós estamos vivendo cada vez mais situações extremas de clima, de tufões, de furacões, de incêndio. Cada vez mais a gente vai sentindo próximo a nós a devastação pela qual o nosso planeta está passando. E cada vez mais é claro e é conhecido e é aceito que as causas principais dessa mudança epocal, dessa mudança na forma como o nosso planeta se comporta, é de origem humana. É o que a gente diz uma causa antrópica, pela ação dos seres humanos, ou de uma parte dos seres humanos, que essas alterações no equilíbrio do nosso planeta está acontecendo. A ecologia integral é, então, um caminho de volta a casa proposta pelo Papa Francisco. Reconhecer que o nosso planeta é a grande casa na qual os seres humanos e não humanos interagem em equilíbrio ou em desarmonia. Ajudam a ter uma casa, uma oikos, uma ecologia integrada e, portanto, nós, como seres humanos integralmente comprometidos com a harmonia e com o equilíbrio, ou como seres humanos, nós contribuímos ao revés, para desestruturar e para desequilibrar o nosso planeta. A ecologia integral, então, é essa busca de harmonia com o conjunto da casa, o conjunto do planeta, do qual nós somos parte, ao qual nós pertencemos. Maravilha. A Moema trouxe para nós, Gogó, aí já uma série de elementos que nos ajudam a perceber essa contra-ecologia integral, aquilo que o revés do cuidado com a casa comum, com o planeta. Para você também, o que seriam outras ameaças para a ecologia integral hoje, para a casa comum, nesse nosso contexto latino-americano e brasileiro? Bom, eu e a Moema, nós temos uma trajetória já de trabalhar juntos. Nós estamos na equipe de assessoria da Repam e nós participamos do processo do Sínodo para a Amazônia, participamos do Sínodo em Roma, e nós somos da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Papel de assessoria, claro, são os bispos que decidem. Mas o que me chama a atenção, indo um pouco além do que a Moema já colocou, é como o Papa Francisco coloca a vivência da ecologia integral. Ela é acessível a todo mundo. Ele diz, começa dentro de casa, começa no jeito de tratar o lixo, começa no jeito de tratar a água, começa no jeito de tratar a energia. Ele passa para a rua que eu moro, passa para o bairro que eu moro, a cidade que eu moro, passa pelo país que eu moro.
e passa por uma cidadania universal, porque a nossa casa comum realmente é de todos e de todas, e não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos e dos seres inanimados, que fazem o suporte da vida, vamos dizer assim. Então, quando fala em ecologia integral, o desafio que ele está colocando para a gente é a gente viver uma ecologia de profundidade, consequente, e evitar uma ecologia de superfície, que a gente faz um discurso, mas na prática, nas nossas práticas, isso não tem uma correspondência real. Então, ela é acessível a todo mundo, começando do cotidiano das nossas vidas, em família, dentro das nossas casas. Você toca, Gogó, nesses aspectos bastante interessantes e que a mim me soam educativos e educacionais, né? Nos educarmos para uma ecologia integral na casa, na rua, no bairro e assim indo do micro para o macro, né? Este ano nós tivemos aí a reflexão da campanha da fraternidade sobre a educação. Moema, como é que nós podemos fazer esse processo educativo para uma ecologia integral? Acho que esse tema, Marcos, que você traz é super importante e vai juntando aqui, a gente vai fazendo uma grande tecelagem, né, Sim. da compreensão desse fenômeno. E é como se a gente fosse e voltasse, a gente vai do micro para o macro, do que eu faço na minha casa, na minha relação, de quanto eu cuido do meu lugar, mas também de quanto eu tenho de consciência de ser um ser na polis, um ser político, né? Tanto que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, fala que o compromisso político é a forma mais alta de amor cívico, né? Por quê? Porque existem determinadas alterações que precisam nos envolver a todos. E a educação é justamente essa sensibilidade, ou essa ressensibilização de que nós somos parte de um todo que nos transcende. O Gogó, quando a gente conversou lá atrás, quando chegava a encíclica, ele sempre chama atenção para essa mudança de paradigma que a encíclica traz, de uma ideia de que nós somos seres individuados, cada um com a sua pequena responsabilidade, para essa consciência de que tudo está interligado. Esse é o grande mote da Laudato Si, que nós fazemos parte de um todo que nos transcende, somos responsáveis por cada um dos nossos fazeres, cada um dos nossos pensares, como dizem os latino-americanos, nosso sentir-pensar, nossa conexão, e para isso é um processo educativo, em que nós nos educamos juntos, nos educamos como comunidade, nos educamos fraternamente numa relação que transcende a humanidade. Nós e todo o planeta aprendemos. E aí, para terminar, esse elemento tão importante da gente aprender com aquilo que parecia a natureza, com o que parecia inanimado. Já dizia Jesus, olhai os lírios, aprendei dos pássaros, né? Não olha como distância, mas aprende com eles. Esse processo educativo que é a gente aprender com as plantas, aprender com os rios, aprender a voltar a escutar as florestas, a olhar os sinais dos tempos e nos educarmos na profundidade de cada um dos nossos seres, nesses vários corpos que nos habitam também. A Moema trouxe aqui uma palavra que me parece muito importante, fundamental para ajudar a nossa compreensão, que é a responsabilidade. Eu acredito que nós somos muito especialistas em delegar ou terceirizar responsabilidades, né? É responsabilidade dos políticos, de outras autoridades, e muitas vezes não queremos tomar a nossa responsabilidade, principalmente enquanto igreja, enquanto comunidade. E aí, Gogó, eu queria que você nos ajudasse, né? Como é que nós podemos ajudar os fiéis, os leigos e leigas, as pessoas que participam das nossas comunidades, a ter consciência de que o cuidado com a casa comum é uma missão do batizado e da igreja? Então, essa é uma questão chave, porque nós não fomos educados para essa percepção, para essa sensibilização de cuidado com a criação, a não ser aqueles grupos cristãos que já estavam muito envolvidos com essas questões no seu trabalho cotidiano. Eu, por exemplo, comecei minha atividade pastoral aqui no Nordeste, eu moro em Juazeiro da Bahia, diocese de Juazeiro da Bahia, na pastoral dos pescadores. Então, já na década de 70, se falava da destruição dos rios, das praias, dos mananciais. Então, essa turma, a turma da Amazônia, que cuidava dos lagos, a turma que estava envolvida com as florestas da Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, essa turma toda já estava envolvida com essas questões. Mas isso era como que uma tarefa delegada, como já disse aqui, para alguns.
O que o Papa Francisco faz é o seguinte: não, isso é para todo mundo. Ele chega a colocar, num determinado momento, eu acho que é na Laudato Si, Moema deve lembrar melhor que eu, ele chega a dizer: isso é uma dimensão da evangelização, isso é uma dimensão da nossa fé. Por isso, esse processo educacional tem que acontecer. Para a gente que é mais velho, é mais difícil, né? Mas com as crianças, com a juventude, isso é perfeitamente possível e a juventude e a criançada aderem a isso com facilidade. Então, é um processo educativo sério, no sentido da educação popular, de você pensar, fazer e pensar, né? Você está sempre nesse exercício prático e de raciocínio para a gente mudar os parâmetros e as nossas convicções. O Papa Francisco chega a dizer: nós precisamos de uma espiritualidade ecológica. E a espiritualidade ecológica para um cristão é a mesma espiritualidade que vem para as outras dimensões da vida. Quem nos dá uma espiritualidade ecológica é o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus que nos conduz a ver as coisas de forma diferente, com aquele cuidado que São Francisco via e outros santos via, né? Eu sou fascinado pela história de São Roque, mas não posso contar essa história aqui agora. É uma história que dá, como muita gente na história da igreja já tinha essa sensibilidade, que deveria ser de todos e de todas. Nós estamos conversando sobre ecologia integral a partir do desafio número 10 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Eu converso com a Moema Miranda e com o Roberto Malvese, o Gogó. Nós vamos fazer uma pausa, bem rapidinho, o nosso intervalo, e já já a gente continua a conversa. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, refletindo sobre a ecologia integral, conversando com a antropóloga Moema Miranda, também com o Roberto Malvese, Gogó. Ambos são assessores da Repam, da Comissão para a Ecologia Integral da CNBB, apaixonados por este assunto, conhecem muito bem. Falamos um pouco sobre evangelização, sobre a compreensão, a noção de ecologia integral. E agora eu queria trazer, Moema e Gogó, para a nossa conversa sobre as orientações pastorais desse desafio que eu apresentei, né, da primeira Assembleia Eclesial. E uma das orientações é a seguinte: gerar espaços de sensibilização e formação de processos e projetos concretos para a promoção de uma conversão ecológica. Como é que nós podemos gerar estes espaços, né, de conversão ecológica, uma palavra forte, mas gerar essa conversão em nós que muitas vezes estamos em lugares que não são de preservação ambiental, que não estão na Amazônia Legal, que às vezes a gente pensa que só precisa de proteger lá e não pensa, né, por exemplo, a gente que está aqui no Sudeste ou em outros lugares. Queria começar ouvindo você, Moema. Eu acho esse tema super importante, acho que realmente só uma igreja sinodal pode nos ajudar a fazer, como igreja, como eclésia e como humanidade, esse processo de conversão. Conversão é aquela volta, né? De repente você está indo por um caminho e percebe: cara, não é por aqui. O Espírito Santo nos inspira, eu acho que o Espírito Santo inspirou muito o Papa Francisco, e por isso ele continua a reflexão dele falando sobre os sonhos na querida Amazônia, né? Sonho como uma dimensão profética, não só o sonho onírico em que a gente escapa, né? Mas o sonho no qual a gente se integra à realidade, né? Nessa continuidade da tarefa dos profetas, né? E aí, esse percurso, Marcos, eu acho que ele é sinodal porque ele é de fato de todos e de todo mundo. Não adianta você ter um bispo muito preocupado com a questão da ecologia integral se você não tem uma comunidade que apoia isso e vice-versa. Então, de novo, e eu acho que hoje mais do que nunca, o momento da volta às pequenas comunidades, da volta às dinâmicas processuais, aos caminhos largos e lentos, nos quais a gente vai se convertendo comunitariamente, em que a gente vai aprendendo junto. É importante a gente salientar essa dimensão das comunidades que a Moema traz muito bem, né? Nós não vivemos isolados, não estamos sozinhos, e toda a ação ela vai despertar reações ali no seu entorno, socialmente, né? Como é que as nossas comunidades eclesiais, Gogó, na prática, né, elas podem viver esse processo que a Moema trouxe para nós, da conversão, né? Ali, o que eu posso fazer? Talvez uma atitude, né, que uma comunidade possa adotar e que vai ter uma repercussão não só local,
mas também ali no seu entorno? Então, eu poderia citar aqui inúmeras iniciativas nessa direção. Nós aqui do semiárido, a convivência com o semiárido, captação da água de chuva, a agroecologia adaptada, a educação contextualizada, tudo isso está vivo, está acontecendo. Mas eu queria citar uma especialmente para o meio urbano. Aqui na cidade que eu moro, em Juazeiro da Bahia, que é uma cidade de uns 250 mil habitantes, mais ou menos, nós temos um problema sério de saneamento básico. Nós nem discutimos ainda no Brasil saneamento ambiental, a gente discute ainda saneamento básico. Captação abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo dos resíduos sólidos, drenagem da água de chuva. Esses 4 pontinhos básicos. Aqui a gente tem um grupo, um movimento formado a partir das nossas comunidades. As comunidades periféricas, as mais necessitadas em termos de saneamento. E eles criaram um movimento pela cidadania. E eles têm essa capacidade de ir nos bairros, reunir os bairros, coletar o problema básico de saneamento, se é água que está faltando, se é coleta de esgoto, se é tratamento. Então, se a gente quer participar, muitas vezes tem que criar o caminho. Muitas vezes o caminho não está feito, mas já existe muita coisa sendo feita, muita coisa inspiradora de um canto que pode ajudar no outro. Né? O que a gente não pode é ficar parado, ficar paralisado. Essa é a única coisa que o Papa Francisco não aceita e que, embora muitas vezes a gente tenha a tentação de parar, de paralisar, parece que é inútil, parece que é impossível, né? Mas a gente não pode fazer isso. O Papa Francisco tem um pouco essa percepção, não, eu estou semeando, eu estou jogando semente, outros vão colher, outros vão regar. Quer dizer, ele sabe dos limites dele, mas sabe que provavelmente não vai ver muita coisa, mas vai continuar semeando e essas sementes um dia a gente espera em Deus que vão frutificar. É bonito, muito bonito mesmo a gente perceber isso, que acredito que o Papa Francisco, mais do que os resultados efetivamente, ele tem despertado muitos processos necessários e importantes para os cristãos e cristãs do mundo de hoje. A gente toca nesse ponto das comunidades, trazendo aí exemplo, prática para você que nos acompanha, para que você também possa, né, pensar aí algo, toque o seu coração, desperte para que você também possa colaborar e construir esta ecologia integral. Nós falamos aqui de uma orientação pastoral. A segunda orientação pastoral do Desafio 10 é denunciar ações que atentam contra a casa comum em cada um dos nossos territórios. E aqui fala dos territórios, né, no caso da América Latina e Caribe, tantos países que compõem essa nossa igreja latino-americana e caribenha. Moema, a gente sabe que a dimensão, a profecia, né, como você mencionou, ela exige anúncio e denúncia, né? E a gente falou aqui das denúncias. Quem deve denunciar e a quem deve denunciar esses ataques à nossa casa comum? Hoje a gente vive uma situação no mundo todo, mas no Brasil também, de um acirrado processo de desestruturação dos órgãos de defesa ambiental e de invasão das áreas protegidas em todas as regiões. Claro que a Amazônia é o mais visível pelo que está acontecendo com as áreas indígenas, o que está acontecendo com o avanço da mineração, desmatamento, mas em todos os nossos ambientes, essa sede, essa ganância insaciável do grande capital atua nas áreas que estavam preservadas e nas áreas que já estavam em uso. A denúncia ela exige, antes de tudo, uma atenta observação da realidade. Acho que esse é um ponto que todos nós temos que ter, porque às vezes o problema é tão grande que a gente tenta tapar os olhos. Então, atenta observação da realidade. Segunda coisa importante, atuar em comunidade. Uma andorinha só não faz verão. As denúncias, elas exigem uma ação comunitária, uma ação coletiva. Terceiro, procurar alianças com outros grupos que também atuam nas mesmas questões, que podem juntos ir fazendo esse movimento crescente. E as denúncias vão depender de cada situação e de cada lugar. Denúncias públicas, denúncias ao Ministério Público, denúncias à Prefeitura. O Gogó estava falando ainda há pouco de uma audiência pública. Em cada lugar vai ser importante a gente identificar a melhor fonte e o melhor lugar para a denúncia ser feita. Nós estamos aqui vislumbrando esse horizonte da ecologia integral
E nós pensamos uma ecologia integral nesse processo de uma igreja sinodal. A gente já está chegando ao fim do nosso programa de hoje e eu gostaria de ouvi-los novamente, primeiro o Gogó e depois a Moema, vocês que participaram dessa experiência sinodal, né? Como é que nós podemos construir, pensar uma ecologia integral em uma igreja sinodal? Gogó. Então, eu me lembro muito bem, no último dia do sínodo lá em Roma, do sínodo para a Amazônia, a gente estava lá, acabou a votação do documento dos padres sinodais e tal, e aí o Papa Francisco tomou a palavra e ele disse: eu quero fazer um sínodo sobre sinodalidade. É uma palavra grega, mas ela quer dizer caminhar juntos. E por que ele quer essa igreja sinodal, que caminha juntos? Aqui na Diocese de Juazeiro, desde a década desde 75, o bispo que tinha aqui, Dom José Rodrigues, ele tinha um jornalzinho, o jornalzinho chamava Caminhar Juntos. Eu tenho uma experiência histórica de igreja sinodal. E aí, então, por que ele propõe isso? Ele disse, porque esse é o modo da igreja original ser. Esse é o jeito mais perfeito que a igreja tem. A igreja das origens caminhava junto com os vários ministérios, os vários serviços. Então, na questão ecológica, nós também vamos ter que caminhar juntos. E como disse a Moema, não é só como igreja. Nós vamos ter que fazer parcerias com outras igrejas, outras religiões, gente que não tem religião, mas se for de boa vontade, se tiver amor pela criação e respeito pelas pessoas, são os nossos parceiros nessa causa. É assim que as coisas funcionam, né? E a gente, como leigo, principalmente, a gente está muito mais nesse campo do que muitas vezes o próprio clero. Então, eu acho que é um sonho dele, uma igreja sinodal, e não vai ser de um dia para o outro, pela nossa história, mas eu acho que essa proposta não volta mais atrás. Como dizia Frei Beto, depois que você tira a pasta de dente do tubo, é muito difícil você pegar a pasta e colocar de volta no tubo. Eu acho que a questão de sinodalidade é isso. É realmente um belo exemplo e eu gostaria de agradecer a vocês, já me despedindo, né? E para uma breve saudação de despedida, Moema. Bom, eu agradeço demais, Marcos, esse momento de estarmos juntos e parabenizo essa iniciativa. A sinodalidade é uma responsabilidade, um chamado, mas é também uma graça. É uma bênção que a gente esteja vivendo num tempo tão conturbado como esse, uma igreja que tem à frente um pastor como o Papa Francisco, que nos estimula, que nos chama, que nos convida, que nos entusiasma, nos enche de amor pela criação, pela presença desse amor de Deus. Então, uma igreja sinodal é uma igreja que permite que cada um de nós seja o melhor cristão, a melhor cristã que pode ser. Eu parabenizo a você, Marcos, por esse programa, por essa iniciativa e agradeço muito a todos os que estão ouvindo e participando, porque sei que a gente está caminhando junto. Uma alegria estar junto com o Gogó nesse momento de reflexão e caminhada. Obrigado. Gogó, também obrigado a você pela sua participação e reflexão aqui nesse espaço. Eu agradeço também o convite e lembro aquilo que o Papa Francisco tem insistido da importância dos meios de comunicação. A gente tem muitas possibilidades hoje em dia e acho que vocês estão fazendo a coisa certa. Abraço, Moema. A gente se encontra aí. Grato, Marcos. E abraço para todos vocês. Obrigado. E uma inspiração do Papa Francisco na Laudato Si, parágrafo 156. A ecologia integral é inseparável da noção de bem comum. Princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. Um abraço forte para você e até o nosso próximo programa.